Vamos conhecer então o nosso protocolo de pós-operatório das cirurgias nas fraturas do antepé? Eu sou Rafael Botelho, sou ortopedista com subespecialização em pés e tornozelos. E esse aqui é o Guilherme Bresolim, fisioterapeuta também com especialização em pés. E nós vamos mostrar um pouco do nosso protocolo de reabilitação precoce nos nossos pós-operatórios. Lembrando que esse é o nosso protocolo e antes de fazer qualquer alongamento ou exercício, você deve consultar o seu ortopedista. No exercício, a gente vai mostrar como a gente faz a ativação da musculação glútea no pós-operatório imediato para manter o trofismo e o tônus da musculatura. Então, diante de uma superfície em que o paciente possa se apoiar e com os dois membros alinhados, a gente pede para ele fazer a extensão do quadril, fazendo esse movimento dessa forma, né, de forma tranquila, em casa mesmo, e a gente orienta que o paciente faça em torno de 3 séries de 10 repetições. Agora nós vamos demonstrar como a gente faz o exercício de ativação da cadeia posterior, ou seja, da musculatura aqui atrás da coxa. Isso é importante para a gente manter o tônus e o trofismo da musculatura nos pós-operatórios imediatos. Então o paciente ainda com bota, a gente pede para ele se segurar, né, ficar diante de uma estrutura que ele consiga se apoiar, mantendo os dois membros alinhados, a gente pede para ele fazer a flexão do joelho. A gente orienta que o paciente faça em torno de 3 séries de 10 repetições. Nós vamos agora demonstrar o exercício de ativação do quadríceps. Isso é muito importante no pós-operatório imediato para o paciente manter o tônus da musculatura do membro operado. Então, inicialmente a gente pede para o paciente ficar sentado e o membro operado a gente pede para ele ficar elevando sequencialmente. Nós podemos fazer isso em repetições, né, em torno de 10 repetições, concluindo 3 séries. Se ficar muito difícil para o paciente fazer exercício nessa posição, que é um pouco mais difícil, a gente pode pedir para o paciente deitar e dessa mesma forma fazer a elevação do membro operado. Também a gente pede para fazer em torno de 10 repetições, completando 3 séries. Nós orientamos aos nossos pacientes que no pós-operatório imediato, eles podem ficar nessa posição em casa. A gente encosta a cama do próprio paciente na parede e pede para ele ficar com o pé elevado. Com isso, o membro ele permanece acima da linha do coração e promove que esse edema dos primeiros dias, que costumam ser mais intensos na cirurgia, ele regrida de forma progressiva, sem precisar de muito trabalho. A gente orienta que o paciente passe em torno de 10 a 15 minutos por dia com o pé nessa posição, com o membro elevado. Neste exercício, nós estaremos alongando a cadeia posterior da sua perna. Então, para este exercício, é necessário que você pegue a ponta dos seus dedos e tente encostar na ponta dos seus pés. Durante a realização dele, é importante que você tente não retirar o seu joelho da maca ou, caso você não consiga chegar até a ponta, você poderá manter as suas mãos no máximo de amplitude possível que você consiga, sem levantar os seus joelhos. Ao chegar nessa posição, você vai manter 30 segundos e irá retornar. Caso você não consiga manter os 30 segundos, você ficará o máximo de tempo possível que você aguentar. Neste exercício, nós iremos fortalecer as panturrilhas e o movimento é bem simples. Nós iremos estar subindo e descendo o pé, realizando 3 séries de 10 repetições. É importante que você faça este exercício de uma forma bem lenta para você sentir bem a sua musculatura. E tenha um bom descanso ao finalizar cada série. Neste exercício, nós estaremos realizando um alongamento passivo intenso do dedão e dos dedos menores. É importante que esse exercício ele pode ser realizado por você ou por uma outra pessoa que pode estar ajudando você em casa. Ele consiste em pegar o dedão, levar ele para cima, no limite da sua dor, e para baixo, também no limite da sua dor. Você também pode estar realizando nos dedos menores, levando individualmente o dedo para cima, no seu limite, e também para baixo, forçando bem ele. Ou segurando o dedão, levando os outros dedos para baixo e também para cima. Você pode estar realizando esse exercício
através de 3 séries de 10 repetições, sempre no limite da sua dor, respeitando o seu tempo de cirurgia. Nós vamos demonstrar então como fazemos o alongamento da musculatura eversora, ou seja, a musculatura que joga os dedos, né, e o pé para a parte de fora, né, fazendo esse movimento de eversão, que são os tendões fibulares. Então, dessa forma, a gente pode utilizar uma faixa, um lençol, ou mesmo um elástico que a gente está demonstrando aqui, fazendo então o movimento inverso. A gente enrola a faixa no pé e aí o paciente força o movimento contrário. Então, a gente está tentando alongar os eversores que fazem o movimento do pé para fora, a gente faz o movimento contrário de inversão e o paciente pode segurar dessa forma durante 30 segundos nessa posição, repetindo durante 3 vezes esse mesmo processo, no intuito de fazer o alongamento dessas estruturas laterais. Agora nós vamos demonstrar como a gente faz o alongamento da musculatura inversora. A musculatura inversora ela tende a rodar o pé para dentro, né? Ele faz esse movimento de girar o pé internamente. Então, para alongar essa musculatura, a gente tem que girar o pé no sentido contrário, fazer uma eversão. Então, a gente pode utilizar uma faixa, um lençol, uma toalha. Aqui a gente vai demonstrar através dessa faixa elástica, em que pode ser enrolado na parte de baixo do pé e o paciente mesmo, com a mão, vai puxar esse pé no intuito de fazer esse movimento de eversão, que é o movimento contrário, no intuito de alongar a musculatura dessa região interna do pé e do tornozelo. A gente pode manter dessa forma o paciente alongando durante 30 segundos e a gente repete isso mais 3 vezes. Nesse exercício, a gente vai demonstrar como que é feito o fortalecimento dos tendões fibulares, ou seja, os eversores, né? Os tendões responsáveis por jogar o pé para fora. Então, a gente pode utilizar um elástico, tá? Que pode ser tanto segurado por algum familiar, um terceiro, como pode ser também amarrado em alguma estrutura fixa. E a gente pede para o paciente, então, fazer o movimento de girar o pé para fora, que é o movimento de eversão contra essa resistência. Dessa forma, a gente pede para o paciente fazer 10 repetições, tá? E a gente pede para ele fazer isso durante 3 séries. Uma outra possibilidade, se você não tiver alguém para te auxiliar, é você amarrar esse elástico ao redor do pé, vai passar ele por baixo do outro pé, pedir para o próprio paciente segurar dessa forma e ele mesmo vai fazer esse movimento contra a resistência no intuito de fortalecer essa musculatura tão importante para a gente. O exercício que a gente vai demonstrar agora é para fazer o fortalecimento específico de um tendão que chama tibial posterior, que é o que joga o pé para dentro. Então, dessa forma a gente precisa de um elástico, que ele pode ser segurado por alguém, um familiar, por exemplo, ou pode ser ancorado, amarrado em algum local. E a gente pede para o paciente, então, fazer essa força de inversão, de jogar o pé para dentro. E aí ele faz esse movimento, né, durante 10 repetições por 3 séries, no intuito de fortalecer essa musculatura, conforme a gente está vendo aqui. Nesse exercício, nós temos a intenção de fortalecer o foot core, ou seja, a musculatura intrínseca do pé. Então a gente orienta que o paciente sentado pode colocar, aqui é um elástico, mas pode ser uma toalha, por exemplo, dentro de casa, ou mesmo um pedaço de lençol, e a gente orienta que o paciente com os dedos vá tracionando essas estruturas, né? Seja um lençol, seja uma toalha ou elástico, como a gente está demonstrando aqui, e ele vai puxando isso progressivamente para a gente tentar fortalecer essa musculatura do pé, que a gente chama de foot core. E a gente pede para o paciente fazer isso durante em torno de 10 minutos.